Bom, eu queria agradecer à comissão organizadora, em nome do Dr. Alfredo Barros, do Dr. Arthur Cádiz, pela oportunidade de conversar com vocês aqui sobre o sistema imune e dizer para vocês que, inicialmente, o sistema imune hoje é talvez o tópico mais quente da oncologia, pelos avanços que nós tivemos nesses últimos 5 anos. Até 2000, o conceito mais fundamentado da ciência poderia falar que o câncer ele é uma doença apenas da célula. Mas em 2011, dado o avanço e o entendimento de que o microambiente do tumor ele é tão importante quanto, hoje a gente sabe que o câncer não é uma doença de uma célula, ele é uma doença de um tecido, onde várias células, além da célula tumoral, são importantes, como as células endoteliais e as células do sistema imune. Classicamente, a gente pensa em sistema imune e câncer como um aspecto de prevenção da doença. Então, o sistema imune seria protetor do hospedeiro contra infecções virais. O sistema imune seria responsável pela resolução adequada da inflamação, prevenindo a perpetuação de um microambiente inflamatório por um período longo que promoveria a carcinogênese. E, finalmente, o conceito da imunovigilância do câncer, que seria a eliminação de células tumorais em certos tecidos pelo reconhecimento das células estranhas, que esse seria o gatilho principal que o sistema imune tem no organismo. Então, para falar de imunovigilância tumoral, é fundamental que nós falemos dos antígenos tumorais. As células tumorais expressam antígenos, que tornam essas células diferentes das normais, e esses antígenos são reconhecidos por células do sistema imune e a partir daí deflagram uma resposta antitumoral. Esse é o princípio fundamental da teoria da imunovigilância. E quais são as fontes desses antígenos tumorais? Sem dúvida, a principal fonte são as mutações, genes mutados. Genes de diferenciação também são importantes, genes normais amplificados, como o próprio HER2, genes epigeneticamente modulados, como os cancer test genes, e os genes que codificam proteínas virais, tanto proteínas de retrovírus ou de vírus como o HPV. Esse slide aqui, eu acho que é o slide mais importante da aula, eu vou voltar para esse slide várias vezes, mas eu queria que vocês prestassem bem atenção que para que ocorra uma resposta antitumoral adequada, baseada principalmente em células T, é preciso que ocorra progressivamente e ordenadamente esses 7 passos. No passo 1, eu preciso ter antígenos tumorais a serem liberados no microambiente do tumor. Depois que esses antígenos são liberados no microambiente do tumor, eu tenho a apresentação de antígenos e o processamento por células apresentadoras de antígeno que vão caminhar até o linfonodo. No linfonodo, essas células apresentadoras de antígeno vão encontrar linfócitos T naive, que vão ser preparados e ativados, e depois vão fazer uma movimentação até o microambiente tumoral, transmigrando para o microambiente, vão fazer um processo de reconhecimento dos antígenos tumorais no microambiente e, por fim, vão ser os responsáveis pela morte mediada por células T. E uma coisa que é muito importante que a gente entenda, a maior parte dos pacientes com câncer, eles não têm imunodeficiências graves. Eles poderiam dizer que eles são, de uma maneira geral, imunocompetentes. Ora, se eles são imunocompetentes, é de se esperar que o sistema imune interaja continuamente com esses novos tumores que, porventura, estejam se desenvolvendo. Então, hoje já se sabe que o sistema imune ele é capaz de modular o perfil de neoantígenos tumorais, editando a imunogenicidade de cada tumor. E esse conceito é a base da teoria da imunoedição, que é um processo composto por 3 fases. A primeira fase seria a fase da eliminação. Seria um mecanismo de supressão tumoral extrínseco, quando todos os mecanismos de supressão intracelular foram esgotados. E para que eu tenha a fase de eliminação adequada de novos tumores, eu preciso da imunidade inata, com células do sistema inato,
que são os neutrófilos, os macrófagos, as células NK, liberando citocinas pró-inflamatórias e ativando e perpetuando aquele ciclo que eu falei para vocês para o recrutamento de linfócitos T e linfócitos B. Entretanto, em alguns indivíduos, por alguns mecanismos, esse ciclo ele é perdido e começaria uma fase de equilíbrio, que seria aquela fase de dormência. Talvez seja a fase mais longa desse processo e é o que poderia explicar tumores há 5, 10 anos em pacientes que não crescem. Essa fase de latência também seria responsável pela recidiva tardia de alguns pacientes. Pacientes que são operados, fazem quimioterapia adjuvante e depois de 5, 10, 15 anos o tumor ressurge. E é o período, por ser o período mais longo, é onde as forças seletivas da edição tumoral são mais presentes. E a grande novidade na imunoterapia do câncer que aconteceu foi a descoberta dessa terceira fase, a fase do escape da imunidade tumoral. Hoje, se reconhece que os mecanismos de evasão tumoral são uma das características fundamentais para a carcinogênese. E esses mecanismos seriam mecanismos intrínsecos da própria célula tumoral. Com a diminuição do reconhecimento imune, eles começam a ficar silenciados, vamos dizer assim. E como que ocorre esse silenciamento? Como que eles conseguem passar despercebidos pelo sistema imune? Começa a acontecer perda dos antígenos, que são o modo que o sistema imune reconhece o tumor, perda das moléculas que apresentariam esses antígenos para o linfócito T, perda das moléculas do complexo de histocompatibilidade principal e uma deficiência no processamento desses antígenos. Além do fato de que as próprias células começam a ficar mais resistentes à citotoxicidade e começam a apresentar uma resistência aos efeitos citotóxicos. Mas o próprio microambiente também é capaz de causar uma imunossupressão, tanto por proteínas solúveis, como TGF-beta, interleucina 10, VEGF, como pela regulação das células do próprio microambiente, com células mieloderivadas supressoras, células T reguladoras, que são células que controlam o sistema imune, e o esgotamento dos linfócitos T. E esse esgotamento dos linfócitos T é mediado pela expressão nessas células dos imunocheckpoints, dos inibidores dos imunocheckpoints, que eu vou falar adiante. Então, por que a resposta antitumoral é eficaz? Eu vou tentar responder algumas perguntas para vocês, baseado naquele slide. Bom, em todas as 7 fases do ciclo imune, já foram descritos mecanismos de evasão da imunidade antitumoral. Seja pelo silenciamento de antígenos, processamento deficiente, desde o reconhecimento, até a fase final, que seria a fase de morte do tumor, onde os linfócitos no microambiente estão desligados. Eles estão presentes, mas eles não atuam. Então, o princípio da imunoterapia do câncer seria o tratamento capaz de modular positivamente o sistema imune, aumentando a capacidade do sistema imune de matar o tumor. E múltiplas plataformas têm sido desenvolvidas. E eu volto para aquele slide dos 7 passos, que a gente teria plataformas das mais variadas esferas para combater o tumor. Por exemplo, o ipilimumab, que é um inibidor de anti-CTLA4, ele atuaria principalmente nessa fase de priming e ativação do sistema imune, enquanto que o nivolumab e o pembrolizumab, que são anti-PD1 e anti-PDL1, eles vão atuar na fase de morte da célula tumoral. E por que há toda essa empolgação? Nos últimos 4 anos, o melanoma, que vocês conhecem, é uma doença muito letal e que até pouco tempo atrás nós não tínhamos medicações eficazes. Em 2011, o FDA aprovou o ipilimumab para o tratamento do melanoma. Em 2014, ele aprovou o nivolumab e o pembrolizumab. E mais recentemente, para pulmão, o FDA aprovou o uso do nivolumab. E
O nivolumab e o ipilimumab, eles são o que nós chamamos de inibidores de checkpoint imunológico. E esse slide eu acho que é muito importante para a aula, porque essas drogas elas vão ser cada vez mais comuns e acredita-se que o uso delas vai aumentar bastante na oncologia. Para que ocorra a ativação adequada e o funcionamento adequado dos linfócitos T, que seriam os soldados do sistema imune, eu preciso de pelo menos 2 sinais. O primeiro sinal seria o sinal do reconhecimento, onde o receptor da célula T vai se ligar ao MHC, reconhecendo o antígeno. Mas só o fato de reconhecer o antígeno não ativa esse tumor, essa célula. Essa célula ela precisa de um segundo sinal, um sinal estimulatório, que seria a ligação do CD28 na célula T com o B7-1 e B7-2 na célula apresentadora de antígeno. O que o CTLA4 é? O CTLA4 ele é ativado na própria célula T em resposta à ativação do linfócito T, assim como o PD-1 também é ativado. E eles são sinais inibitórios, ou seja, mesmo eu tendo muita célula T no microambiente tumoral, se essas proteínas estão expressas, os linfócitos estão desligados, eles não funcionam, porque isso é um mecanismo de regulação da própria célula imune. Isso aqui é só para mostrar o porquê que o ipilimumab foi aprovado para o tratamento do câncer, do melanoma, ganho de sobrevida, e mostrar as diferenças. O ipilimumab vai atuar no linfonodo, principalmente, na fase de preparação e ativação, enquanto que o ipilimumab vai bloquear, o nivolumab e o pembrolizumab vão bloquear essa interação PD-1-PDL1. E o nivolumab foi aprovado para melanoma por causa de taxas de resposta, mas principalmente ganho de sobrevida global, e recentemente aprovado para o tratamento do pulmão. Então, tentando responder algumas perguntas baseadas nesse slide. Existem tumores mais ou menos imunogênicos? O que vai determinar principalmente a imunogenicidade do tumor são a quantidade de neoantígenos que esses tumores têm. Então, é essa fase aqui. Então, o câncer ele é caracterizado justamente pelo acúmulo de mutações genéticas. Ou seja, quanto mais mutações um tumor apresenta, maior é a probabilidade de serem gerados neoantígenos. E esse trabalho de 2013, revisitado agora em 2015 na Science, correlaciona o número de mutações médias de um tumor com o número de neoantígenos, com a probabilidade de neoantígenos a serem formados por esse tumor. E não coincidentemente o melanoma e os tumores de pulmão são os tumores que apresentam as maiores cargas mutacionais e, por isso, são os que apresentam maiores sucessos com essas terapias atuais. Esse gráfico mostra uma prova de conceito, mostrando que em pacientes tratados com melanoma e com ipilimumab, quanto maior a carga mutacional, maior é o benefício clínico desses pacientes e maior é a sobrevida global. Eu falei muito geral, falei do que está acontecendo agora e o que a gente tem hoje no câncer de mama. O câncer de mama ainda está bem incipiente, essas evidências. E, como já foi falado pelo Dr. Cortez hoje, um dos mecanismos que se acredita que o trastuzumab haja seja pela sua ligação a anticorpos que vão mediar a citotoxicidade mediada por anticorpos, e isso vai ativar e deflagrar uma resposta imune que é importante para a ação do trastuzumab. Esse trabalho foi publicado esse ano e apresentado ano passado pela doutora Edith Pérez, que mostra que na corte de pacientes do trabalho do N9831, tratado com trastuzumab adjuvante ou não, apenas o subgrupo que tinha um microambiente preparado, ou seja, com inúmeros genes inflamatórios hiperexpressos, é que teve qualquer benefício com o trastuzumab. Ou seja, não adiantaria você dar trastuzumab num paciente que não está preparado imunologicamente para receber o trastuzumab. Outro sinal importante são os linfócitos. Hoje se reconhece que quanto mais infiltrado o linfocitário no microambiente tumoral,
maior são as taxas de sobrevida livre de doença e de sobrevida global. Eu estou acabando. Entretanto, esses linfócitos, eles são pouco frequentes no microambiente da mama, e principalmente nos tumores triplo negativos e HER2. E a pergunta que eu deixo para vocês é como nós precisamos avançar e como nós vamos aumentar a imunogenicidade antitumoral da mama. Bom, a mama está bem aqui. Está praticamente no subgrupo que eu não tenho nenhuma frequência de antígenos aumentados, mas alguns estudos já mostram que o PD-1 e o PDL-1, que seriam os alvos dessas novas terapias, eles estão expressos no câncer de mama, numa frequência semelhante à do melanoma, e principalmente nos tumores triplo negativos. Justamente porque é o subgrupo de pacientes com a maior instabilidade genética, provavelmente com a maior taxa, maior carga mutacional. Alguns estudos de fase 1 já foram publicados, mostrando uma atividade, embora modesta, dos anti-PD1 e dos anti-PDL1 no câncer de mama, mas da mesma forma do melanoma e do pulmão, com taxas de resposta muito duradouras. E a chave disso seria a combinação dessas terapias atuando em cada uma dessas 7 fases do ciclo imune câncer. Obrigado.